Voltando agora ao tema do vídeo, antes de falar sobre os impactos que esse aumento da Selic tem nos investimentos no geral e na economia, acho interessante a gente olhar o último boletim Focus. Ficou um tempo sem sair o Focus por conta de greve de servidores do Banco Central. Isso já diz um pouco sobre as consequências de um aumento de inflação. Você tem uma instabilidade social sendo gerada, com o preço de tudo aumentando. De maneira generalizada é isso que acontece. Um ou outro item até pode cair de preço, mas no geral os preços de tudo estão subindo e as remunerações não. De modo que as pessoas gastam mais para sobreviver e podem gastar cada vez menos de maneira discricionária, aquilo vai gerando instabilidade, vai gerando insatisfação e daqui a pouco um monte de greves e movimentos arrebentam por aí. Até por isso que governos não gostam de uma inflação muito alta, eles gostam de uma inflação baixa, mas dessa eles gostam bastante, tanto que é a meta do Banco Central. Mas olhando aqui as informações do último Boletim Focus, o que a gente vê é que, pensando nas pessoas que contribuem para o Boletim Focus, nós temos uma estimativa de uma Selic mais alta ainda para o final do ano. Então a estimativa aqui é de uma Selic no final de 2022 na casa dos 13,25%. E já olhando o ano de 2023, tudo bem que está tão distante, né, para fazer previsões que fatalmente isso aqui estará errado, que a gente vê uma Selic na casa dos 9,25%. E não vamos nos ater tanto aos valores, principalmente 2023, porque é muito difícil isso estar certo, mas ao movimento em si. Então o que a gente espera é que a Selic suba, e pelo que a gente vê para 2022, suba até um pouquinho mais do que já subiu, depois se mantenha de certa forma estabilizada, para depois, no final do ano, ela começar a cair. Talvez em 2022 ou talvez começo de 2023. Mas no geral o que se espera para 2023 já é uma queda da Selic. E por que isso vai ter condições de acontecer caso a inflação siga mais ou menos o que o pessoal do Focus está colocando aqui? Porque a expectativa para esse ano, o que eu acho difícil de acontecer, mas ainda é expectativa, é de uma inflação fechando em 7,89. Só que isso aqui está sendo revisto para cima já há 16 semanas consecutivas. Então veja que ele está aumentando e pode aumentar ainda mais. A inflação atualmente está em 11,3% e com muita coisa que não depende aqui do Brasil, né? É China fechando por conta de surto de Covid, é guerra entre Rússia e Ucrânia afetando o preço de commodities energéticas e agrícolas, mais outras coisas que podem acontecer. Tem eleição esse ano que pode mexer bastante com o dólar. Tem aumento de juros no mercado americano que também mexe com o dólar e no final das contas o dólar acaba mexendo com a expectativa de inflação que nós temos aqui no Brasil também. Então tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Mas de toda forma, o que se espera é que essa Selic mais alta, ela é um instrumento de política monetária, ajude a controlar a inflação. E o que a gente vê é uma inflação bem mais baixa prevista para 2023. Hoje a previsão de uma inflação na casa dos 4%, o que é baixo, mas ainda está acima da meta do Banco Central, que é de 3,25% para o próximo ano, 3,5% para esse ano. A meta desse ano perdida, descartada, ninguém mais acha que vai conseguir atingir essa meta. Na melhor das hipóteses, a gente vê aqui, está fechando em mais do que o dobro, e talvez para conseguir isso, a Selic tem que subir bem mais ainda. E aí resta saber, será que o Banco Central vai querer realmente fazer isso? Porque é um peso na economia quando isso acontece. Mas para 2023 o que se espera é uma Selic caindo porque a inflação já vai estar mais controlada. Se isso aqui realmente for acontecer, né, o que a gente vai ver são vários títulos que nesse momento, se a gente for na página do Tesouro Direto, estão pagando juros mais altos, vendo as suas taxas, aquelas taxas fixas, aqui no pré-fixado é uma única taxa, mas nos indexados à inflação é IPCA mais essa taxa fixa, caindo, favorecendo aqueles movimentos de marcação a mercado que eu já falei tantas vezes aqui nos vídeos do canal. Até por isso que eu já comprei aqui um pouco de Tesouro IPCA 2026 e voltaria a comprar, as taxas também atrativas, e até de pré-fixado também. E ambas as taxas deram uma subida nos últimos dias. Olhando aqui histórico de preço e taxas, aqui eu tô vendo pré-fixado 2025, que a gente vê, ó, estamos nas máximas dos últimos 30 dias, olhando em 90 dias, mesma coisa, aqui não aparece nada porque esse título não era oferecido anteriormente. Se eu for olhar o IPCA 2026, não estamos nas máximas dos 90 dias, chegou a 5,72, mas subiu bastante aqui, desde o final do mês de março até agora. Olhando nos 30 dias, estamos nas máximas também. Então esses títulos no momento estão atrativos, desde que o que a gente vê ali no Boletim Focus venha a acontecer. Um controle da inflação ao longo do ano e para 2023. E por que esse controle da inflação ele pode ser possível com esse aumento de taxa Selic? Aí a gente entra nessa função desse aumento. A taxa Selic é um instrumento utilizado pelo Banco Central para fazer política monetária. Então, quando a inflação começa a fugir muito daquela meta que eles têm de uma pequena inflação, né, de uma pequena desvalorização do seu dinheiro ao longo do tempo, porque na visão deles isso vai estimular o consumo. Você pensa, nossa, o dinheiro vai valer menos, eu vou querer consumir mais agora. E também auxilia os endividados. E o principal endividado que nós temos é o próprio país, com uma dívida PIB aí na casa dos 80%. Então, ter um pouco de inflação é sempre interessante, desde que a inflação não
não fique muito alta, porque aí já passa a ter consequências sociais, inclusive afetando sempre aqueles que têm menos, né, os mais pobres, que se veem mais prejudicados pela subida generalizada dos preços, enquanto quem tem dinheiro até é prejudicado, mas o preço dos seus ativos também costuma subir, dos seus imóveis, dos bens que a pessoa carrega, até das suas ações de empresas, porque afinal de contas várias empresas da bolsa têm o chamado pricing power, poder de remarcação de preços, e acabam subindo ao longo do tempo. Então, para evitar essa instabilidade social, o que acontece é que o Banco Central vai subindo a taxa Selic. E no momento que ele faz isso, nós temos algumas consequências. Pensando, por exemplo, nos consumidores. Muita gente aqui no Brasil gosta de pegar crédito para consumir mais. Na hora que a taxa Selic sobe, isso afeta as taxas de toda a economia, as taxas para se conceder crédito também ficam mais altas. Nesse momento, as pessoas passam a pensar duas vezes. Se a taxa é baixinha, todo mundo quer se endividar. Se a taxa é mais alta, o pessoal vê, nossa, é melhor eu segurar esse desejo de consumo que eu tenho mais para frente. Se as pessoas consomem menos, isso vai afetar também as empresas. Vendo que essa demanda ela está arrefecendo, há menos demanda, elas passam a pensar duas vezes antes de produzir, de contratar mais. Inclusive, o dinheiro que elas têm em caixa, que seria destinado para aumentar a produção, com juros mais altos, eles começam a ver a questão do custo de oportunidade. Será que é melhor eu produzir mais, pagar uma margem muitas vezes baixa na minha operação, ou deixar esse dinheiro em uma aplicação de renda fixa, até conservadora, com boa liquidez, porque nesse momento eu estou sendo muito bem remunerado para isso. E os investidores também pensam a mesma coisa. Será que vale a pena comprar mais ações, mais fundos imobiliários, se nesse momento eu posso emprestar dinheiro para o governo, ganhando aí 1% ao mês praticamente? Eu mesmo vou colocar um print aqui que eu tirei no começo do dia, antes do aumento da taxa Selic, mostrando uns 800 mil reais que eu tenho parado no Itaú, esperando por oportunidades em leilões de imóveis que eu faço junto com a minha irmã, na verdade dos quais eu participo no final das contas como uma ponta compradora. E esse dinheiro parado ao longo do último mês, ele teve um rendimento de 0,9%. Isso isento de imposto de renda, porque eu peguei uma LCI ainda para deixar o dinheiro parado lá. Veja, se eu estou ganhando quase 1% ao mês para, entre aspas, não correr risco, porque tem risco, né? Não existe aplicação sem risco, mas é um risco baixo, será que vale a pena eu ir atrás de mais risco em um ambiente onde eu sei que com esses juros altos fica mais difícil dos investimentos de renda variável deslancharem verdadeiramente? E aí, eu gosto de uma carteira diversificada, eu vou nos dois, mas muita gente vê, não, vale mais a pena manter esse dinheiro parado na renda fixa. Então, se consumidores estão consumindo menos, se investidores destinam menos dinheiro para as empresas e concentram mais dinheiro deixando nos bancos lá parado ou deixando, por exemplo, empréstimos para o governo. E se as próprias empresas, elas também estão contratando menos gente, estão gastando menos na economia real para manter o seu dinheiro parado, o que a gente vê é menos demanda, e com menos demanda para aqueles recursos escassos, produtos e serviços, a tendência é que esses preços eles parem de subir. Na hora que esses preços param de subir, pelas medidas de inflação, ela começa a estar controlada, ela começa a cair e aí nós começamos o movimento de queda dos juros. E nessa hora que os juros caem, as pessoas voltam a tomar crédito, as empresas voltam a querer investir mais em produção, para isso contratam mais gente. Na hora que contratam mais gente, as pessoas passam a ter uma renda, com isso elas vão poder consumir mais, o consumo delas vira renda de outras pessoas e aí nós temos novamente o começo desse ciclo, onde a inflação deve aumentar e os juros vão caminhando atrás da inflação. E observando esse ciclo que eu citei aqui, a gente tem que pensar em qual momento a gente está atualmente. Nós estamos ainda numa faixa onde a inflação está subindo, provavelmente já próximo de começar a arrefecer e onde os juros estão subindo para controlar essa inflação. Depois que isso acontece, a inflação controlada, a gente vê um movimento de queda dos juros que deve acontecer, se tudo der certo, ao longo aí do final do ano, do próximo ano, favorecendo a marcação a mercado. Mas, por enquanto, o que a gente vê ainda são esses juros subindo. E até que patamar eles vão subir? Simplesmente isso é impossível da gente prever. Até o próprio Banco Central, quando sai a decisão que eles tomaram no Copom, eles colocam a expectativa para a próxima reunião. Mas é só daqui a 45 dias, né? E muita coisa pode acontecer em 45 dias. Então, simplesmente não tem como pegar o que eles estão falando agora e falar, não, então agora vai ser a última subida realmente da Selic. Não vai ter mais subida depois. Agora o movimento simplesmente acabou. Não dá para saber. Indo até naquele site das opções do Copom que eu já mostrei para vocês, nós temos uma expectativa alta de mais aumentos pela frente, mas também já tem expectativa de manutenção. Então, no geral, não sabemos o que vai acontecer com a Selic nas próximas reuniões. Isso depende muito do que acontecerá com a inflação. Mas, no momento, o impacto que a gente pode esperar na economia é de uma economia sendo severamente afetada, com menos gente contratando, com as pessoas segurando mais dinheiro, com menos gente consumindo, porque, afinal de contas, voltando àquele print que eu coloquei aqui na tela, se eu posso ganhar muito bem para não fazer nada, para que eu vou fazer alguma coisa no final das contas? E aí, pensando como investidor, a gente pensa que há uma ótima oportunidade em renda fixa. E de fato, há, né?
porque existe um tripé que deveria ser impossível no mundo dos investimentos, que é você correr pouco risco, com muita liquidez e ganhar muito bem. Essas três coisas não deveriam existir, exceto no Brasil. No Brasil a gente consegue ter essas três coisas ao mesmo tempo em alguns períodos, então na minha opinião isso tem que ser aproveitado. Só que não só isso, porque quando essas taxas sobem, os ativos de renda variável passam a ser menos procurados, as próprias empresas têm o seu valuation afetado, porque afinal de contas elas passam a vender menos muitas vezes, porque afinal de contas há menos consumo, e além disso, para um analista que faz lá seus fluxos de caixa descontados, uma empresa, o valor dela está nos seus fluxos de caixa futuros, trazidos a valor presente por uma taxa de desconto. Se essa taxa está mais alta agora, não só por conta de Selic, que é uma taxa de longo prazo, né, mas ela também é um pouco afetada por essa dinâmica de inflação de Selic, mas muito mais por questões estruturais do Brasil. Mas de toda forma, se essa taxa ela aumenta e a empresa vale menos, se for uma empresa estável que tende a perdurar aqui no país, mesmo com todos os problemas que nós temos internamente, é muito melhor você comprar agora ela por preços mais baixos do que comprar por preços mais altos. Então, o que eu tô vendo é um cenário muito bom, onde quer que você queira investir aqui, desde que a gente veja realmente a inflação arrefecendo ao longo do final do ano e principalmente em 2023. Eu mantenho minha carteira diversificada e aproveitando diferentes oportunidades aí, tanto em renda fixa, como já mostrei aqui no canal, quanto também em renda variável, em criptomoedas. Acho que a gente está num cenário muito bom para investir no que quer que seja, pensando nesses vários ativos dos quais eu costumo falar aqui no Você Mais